Fala galera, e aí beleza? Rafael Abrantes aqui para mais um vídeo. E no vídeo anterior a gente viu como inseria o layout e modelava também a parte do forro no nosso projeto. E nesse vídeo que você está assistindo agora, a gente vai aprender como manipular um pouco essa representação de planta baixa. A gente percebe que essas cores elas estão muito fortes, elas estão muito pesadas, a gente vai dar uma amenizada e a gente vai ver como é que a gente pode passar uma melhor imagem do nosso desenho, beleza? Bom, então sem muita enrolação, vamos lá direto para a tela do computador. Bom galera, então essa é a situação que a gente tem. Temos aqui a nossa planta baixa, elaborada no último vídeo, e vamos começar de fora para dentro. Então vamos mexer na representação aqui do que está representado pelo terreno, depois a gente vai para a representação aí do que está no interior da nossa residência, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente pode observar é que aqui no terreno ele está representado de duas formas. Essa parte verde e essa parte aqui marrom de cima. Por que isso aqui está acontecendo? Porque essa parte verde aqui é a parte visível onde eu estou vendo de fato o meu terreno. Ele está abaixo da minha linha de corte. E aqui, essa parte marrom é exatamente onde a linha de corte está pegando nele, ou seja, ele está sendo cortado. Como é que a gente pode resolver isso? É muito simples. A gente vai vir aqui em faixa da vista, editar, e vamos mudar aqui o plano de corte que está passando em 1,20 m. A gente pode mudar aqui para 1,5 m, aplicar e já perceber ó, essa mudança que agora sim eu tenho o meu corte passando um pouquinho acima, então não vai cortar mais essa parte do terreno. Então esse ponto aqui já está resolvido, beleza? Outra coisa que a gente pode fazer é suavizar um pouco essa representação da nossa planta, da nossa grama, tá? Então veja que esse verde ele está muito forte, né? Então sempre sugiro que a gente use cores mais amenas aí no nosso projeto, aqueles tons de pastel que fica bem mais suave. Como é que a gente pode fazer isso? Inclusive tem vídeo aqui no canal já, nos shorts, falando um pouco sobre essa parte da representação gráfica. Então eu posso clicar aqui no meu terreno, botão direito, e vou até sobrepor gráficos na vista, e eu vou sobrepor por elemento, porque eu quero modificar apenas o terreno, tá? Então vou clicar aqui, e em primeiro plano, tá? A gente vai mudar aqui para preenchimento sólido, e vou escolher a cor que eu quero representar. Eu quero representar um verde, então vou selecionar esse verde aqui, mas eu quero um verde bem clarinho. Então aqui nessa escala eu vou selecionar um verde mais ou menos por aqui. Acho que aqui tá legal, não precisa ter uma precisão muito certa aqui quando você for escolher essa cor. Vou clicar em OK, aplicar, e veja ó, que eu já tenho, vou clicar aqui fora, uma representação bem mais suave aí da minha grama. Você pode escolher, claro, uma cor que melhor você acha mais interessante. Então beleza, terreno resolvido. Essas árvores aqui a gente também pode alterar a representação gráfica. Então com linhas contínuas eu particularmente acho que fica muito pesado. Então o que é que a gente pode fazer aqui? Eu vou clicar em uma dessas árvores, vou clicar com o botão direito, mais uma vez sobrepor gráficos na vista, só que agora por categoria, que eu quero que pegue toda a categoria de vegetação, como está indicado aqui, onde eu estou passando o mouse. Então sobrepor gráficos na vista, por categoria, e aqui em linhas de projeção, eu vou dizer que o padrão aqui vai ser, deixa eu ver aqui, tracejado, e também eu vou escolher aqui uma representação de um verde, e vou clicar em OK, vou aplicar e OK. Veja que agora sim fica bem mais suave, né? Fica bem mais leve a representação. Claro que essas representações que a gente está tratando aqui vai depender muito da sua intenção também, tá? Como a gente está tratando aqui um desenho técnico, deixá-lo mais suave, eu acho que essa opção também é legal, beleza? Bom, outra coisa que a gente pode modificar aqui, agora já partindo para o interior da nossa edificação, são as paredes cortadas. Então aqui está sendo cortada em tons de cinza, mas eu queria que ela fosse cortada em preto. Como é que eu faço isso? Vou clicar na parede, qualquer uma delas, botão direito, sobrepor gráficos na vista, por categoria, que eu quero que toda a categoria do modelo aí de paredes ela seja modificada de uma vez só. Então aqui
como esse elemento está sendo cortado, eu vou manipular aqui em padrões de corte, tá? Então eu vou modificar aqui o padrão para um preenchimento sólido na cor preta. Vou clicar aqui em preto, ok, posso clicar em aplicar e já consigo perceber essa mudança aqui no meu desenho. Inclusive, eu até vou deixar essa dica, que é a seguinte: sempre que você for sobrepor gráficos na categoria, deixe essa janela aqui que é aberta um pouquinho de lado do seu desenho, para que você aplique, perceba a mudança no seu modelo aqui, sem precisar fechar. Porque caso não der certo, caso você não goste, você não precisa ficar abrindo e abrindo novamente, tá? Então, vou clicar aqui em OK. Beleza, minhas paredes aí, elas já estão todas em tons de preto, ok? Vou fazer a mesma coisa para os pisos. Então, esse piso aqui, que é um piso amadeirado, vou clicar nele, vou sobrepor gráficos na vista por elemento, porque eu não quero que pegue o piso lá de dentro da minha residência, e vou estabelecer aqui uma achura composta. Como é que ela funciona? Então, eu vou colocar uma cor sólida de fundo e uma achura, de repente, linear na parte de cima, beleza? Então, aqui em plano de fundo, eu vou dizer que eu quero um preenchimento sólido, porém, eu quero um revestimento que remeta realmente a essa madeira. Vou pegar aqui mais ou menos um tom de marrom, pode ser esse, e vou suavizar aqui na barrinha, ó, deixar ele bem clarinho, aqui tá bom. Ok, posso aplicar, ó, para perceber, ó, já vejo que ele foi aplicado aqui, ó, tá? Então, aquilo que eu acabei de dizer, sem fechar essa janela, eu acho que ficou um pouco rosado, vamos clarear um pouquinho mais aí, ok, acho que tá legal assim. E aqui em cima, em primeiro plano, eu vou utilizar essa achura aqui horizontal 1,5 milímetros. Então, eu vou aplicar aqui e vou dizer que eu quero um cinza na cor dessa linha. Vou aplicar também, ó, e veja que mesmo sem eu fechar a minha janela, eu já consigo perceber essa mudança. Então, sempre uso essa dica, beleza? Clicar em OK, vou digitar ESC e vou fazer a mesma coisa aqui para esse piso interior da minha residência, que eu acho que está muito cinza, ele está muito pesado, vou dar uma clareada nele. Então, sobrepor gráficos na vista por elemento, e aqui em primeiro plano, vou mudar para sólido, selecionar um cinza e vou dar uma clareadinha aqui, eu acho que está legal, vamos aplicar para ver, eu acho que está interessante. Beleza, então tá aí, ó, o nosso desenho, veja que ele já está ficando com outra cara, não é verdade? Bom, pessoal, então, o próximo passo que a gente pode dar aqui é em relação à manipulação do layout. Então, o nosso layout está todo colorido, então a gente pode melhorar também essa representação. O que é que eu vou fazer aqui? O meu layout ele vai estar classificado em várias categorias. Por exemplo, se eu clico aqui na cama, ele vai estar como categoria de modelo genérico. Se eu clico aqui no vaso sanitário, é uma peça hidrossanitária. Se eu clico aqui de repente nessa chaise aqui, ela está classificada como mobiliário. Então veja que são várias categorias. O que é que eu posso fazer aqui? Eu posso selecionar vários elementos de categorias diferentes, segurando o Ctrl, tá? Então vou pegar aqui esse, aqui peças hidrossanitárias, guarda-roupa, tapete, tá? E veja que eles ficaram selecionados. Aí sim, com o botão direito, eu vou sobrepor gráficos na vista por categoria, certo? O que é que eu vou usar aqui? Primeiro eu vou usar um primeiro plano sólido, certo? E na cor branca, vou clicar aqui, ó, e vou aplicar para ver como é que vai ficar no meu desenho. Vamos lá, ó, já deu outra cara, né? Já ficou legal, mas pode ficar ainda mais suave. Quando eu quero que fique ainda mais suave, o que é que eu posso fazer? Eu posso selecionar essa opção aqui, ó, de meio tom, e aí eu aplico novamente, e agora sim, vou clicar em OK. Veja que o meu desenho ele ficou bem mais suave, bem mais interessante, bem mais leve, né? Então, veja que algumas categorias aqui não pegaram, como por exemplo essa, mas não tem problema. Vou selecionar ela com Ctrl, mais uma vez, sobrepor gráficos na vista por elemento. E nesse caso aqui, ela não vai modificar, porque elas são blocos de SketchUp, né? Então, elas vão ficar mais ou menos com essa representação aí mesmo. Então a gente não tem como modificar, só tem como aplicar aqui de repente um meio tom.
tá? Mas caso fosse algum elemento do Revit, vou aplicar aqui um meio tom, ó, já dá uma melhorada, beleza? Caso fosse uma família nativa aí do Revit, você conseguiria fazer o que a gente fez no passo anterior, beleza? Massa! Então, a gente ainda pode melhorar ainda mais esse desenho. A gente pode aplicar sombras para dar ideia de profundidade. Então, como é que a gente vai fazer isso? Aqui embaixo, a gente tem, ó, nessa lâmpadazinha que eu tô com o mouse em cima, a opção de sombras desativadas. Se eu clico nela aqui, ó, eu vou ativar as minhas sombras. Mas a gente está querendo passar uma ideia de leveza no nosso desenho e essa sombra projetada ela não tem nada de leve. Então, como é que a gente pode resolver tanto a parte da intensidade dessa sombra, quanto também o posicionamento dessa sombra? Então, veja que ela está muito arrastada, o sol está muito baixo, provavelmente, aí, né? E não é isso que a gente quer. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Primeira coisa que eu vou fazer é em relação à configuração do sol, tá? Então, eu vou clicar nessa outra lâmpadazinha aqui do lado e vou ver aqui em cima configuração do sol. Aqui, em iluminação, eu posso digitar aqui um valor de azimuth de 175 e posso colocar também uma altitude de 5 graus e vou aplicar aí no meu desenho, ó. Então veja só, vou clicar em OK, que ela já mudou a posição, ficou bem mais junta aqui do meu desenho, ó. Tá vendo, ó? Então essas sombras elas foram puxadas aí mais para a parte interna, porém elas ainda estão muito pesadas. Como é que a gente pode fazer para resolver isso aí? É muito simples. Eu posso vir aqui em estilo visual, opções de exibições de gráfico e aqui tem uma abinha de iluminação, tá? E aqui a minha sombra ela tá com peso de 60, que é um peso muito alto, tá? Então mais uma vez, ó, vou afastar essa caixinha um pouquinho para o lado para que eu consiga perceber a aplicação aqui no meu modelo. Vou digitar um valor um pouco mais baixo para que vocês percebam. Vou colocar aqui 30, ó. Vou clicar aqui só para ele liberar o aplicar e vou aplicar, ó. Então veja que ela ficou bem mais suave, mas ainda pode ser mais. Eu costumo utilizar aqui mais ou menos um valor de 10 aqui na sombra, para que essa sombra ela exista. Vou aplicar, olha só, para que ela exista, mas que ela fique bem suave, que ela fique bem clarinha. Então dessa forma, eu acho que a gente consegue ter um resultado bem interessante. Vou tirar um zoom aqui para que vocês vejam o desenho como um todo, ó. E agora ela está com representação bem mais leve, não é verdade? Outra coisa que a gente pode aplicar aqui no nosso modelo é em relação a essa cor aqui debaixo da esquadria, ó, que ela está em tons de cinza e não está destacando tanto as nossas folhas aí das nossas esquadrias. Como é que a gente pode fazer isso? Mais uma vez com sobreposição de gráficos. Então eu vou clicar em qualquer uma das esquadrias, vou clicar com o botão direito, sobrepor gráficos na vista por categoria, e aqui em primeiro plano eu posso dizer que é um preenchimento sólido na cor branca. Vou clicar OK, sem fechar a janela vou clicar em aplicar e veja, ó, que fica muito mais legal assim também, tá? Se a sua intenção for que realmente você tenha uma estrutura aí de alumínio, que seja preta, que seja cinza, que você queira manter a cor, não tem problema. Você pode aí modificar a cor. Eu modifiquei aqui para branco apenas para ficar um pouco mais leve, tá? Então tá aí, ó, ela já aplicou para todas as minhas esquadrias. E quase finalizando, a gente também pode mexer na representação das portas. Então, geralmente, linhas contínuas no desenho, elas representam algum elemento em vista. Então, o mais coerente seria que esse giro aqui da porta, ele fosse representado em um tracejado, tá? Como é que a gente pode modificar isso? Agora já não é mais em sobrepor gráficos, o que a gente estava utilizando anteriormente. Aqui a gente vai precisar fazer o seguinte: eu vou clicar nesse elemento e veja que ela está na categoria de portas. Onde é que eu modifico isso aqui? Vou colocar ela um pouquinho mais para o lado, para que eu consiga ver a mudança sem ter que fechar a janela. E vou vir aqui em gerenciar estilos de objeto. Vou clicar aqui e vou procurar por portas. Eu posso ir rolando aqui a barrinha, veja que está por ordem alfabética, ou eu posso digitar o P aqui, ó, para ir um pouquinho mais rápido. E vejo aqui, ó, que tenho essa minha categoria de portas. Então, essa linha dessa família que eu estou usando, essa linha representa a abertura,
beleza? Então, veja que nesse caso aqui, ó, a cor da linha tá preta e o padrão de linha dela tá sólida, ou seja, tá contínua. Mas eu não quero que seja isso, então eu quero que seja cinza e eu quero que seja tracejado. Então, primeira coisa aqui, ó, vou clicar aqui onde tá escrito preto, vou mudar para esse tom de cinza, ó, ok, vou ver, vou conferir se realmente é essa opção que vai manipular esse meu estilo de linha. Vou aqui clicar em aplicar, ó, opa, já vi que sim, né? Então veja que ele já modificou, então sei que eu estou mexendo aí na opção correta. Vou voltar aqui em porta e em vez de sólido eu vou modificar aqui para tracejado pequeno. Então vou fazer um teste aqui, vou aplicar, ó, opa, também já modificou aqui para mim e ficou legal, tá? Então vou dar um ok, beleza, veja que todas as minhas portas agora, ó, já ficaram com um giro aí no tom de cinza, beleza? A gente também pode modificar essa parte aqui dos elementos dela, né, da folha, dos batentes, enfim. Então, como é que eu vou fazer isso? Vou clicar em um elemento aqui de porta, em uma porta qualquer, botão direito, aí agora sim, sobrepor gráficos na vista, por categoria, e aqui em primeiro plano, vou dizer que é um preenchimento sólido, porém, ele vai ser nesse tomzinho aqui de cinza. Vamos ver se realmente é essa opção. Ó, é isso mesmo, né? Por isso que eu digo que é sempre interessante que você coloque essa janelinha aqui, ó, pro lado, para que você consiga aplicar, porque caso não der certo, você vai lá e volta pro estado original, beleza? Isso vai ser aplicado a um monte de coisa que a gente for fazer, mas por enquanto, aqui resolveu o meu problema. Então veja como é que tá ficando a nossa representação. E por fim, gente, a gente percebe que eu não tô conseguindo ver as janelas aqui altas do meu banheiro. Por quê? Porque o meu plano de corte está sendo cortado a 1,5 m de altura e a minha janela ela está acima disso, tá? Então nesse caso aqui está sendo cortada apenas a parede. Como é que eu posso manipular isso aí? É muito simples. Eu vou vir aqui na aba de vista e aqui eu tenho a opção de vistas de planta, certo? Vou clicar nele e vou vir aqui em região da planta. Quando eu clicar, ele vai pedir para que eu marque a área que eu quero manipular essa região de planta. Daqui a pouquinho vocês vão entender como é que funciona. Mas por enquanto, ó, eu vou selecionar aqui a opção de retângulo e vou fazer um retângulo mais ou menos, não precisa ser preciso, tá? Nessa região que aparece a minha esquadria. E vou confirmar, ó. Beleza, vou teclar ESC aqui, mas nada aconteceu. Apareceu esse tracejadinho aqui verde, mas não apareceu nada. Por quê? Porque eu preciso modificar a região, essa região verde representa a região que eu vou manipular a altura de corte. Então, como é que eu vou manipular isso? Eu vou clicar na minha região e aqui em faixa da vista, eu vou clicar em editar e veja que o plano de corte está passando aqui a 1,5 m e não é isso que eu quero. Vou colocar ele aqui a mais ou menos 2 metros, que é realmente a altura que vai cortar a minha janela. Vou clicar em OK e agora sim, ó, agora a minha janela ela apareceu, ó. Eu posso enquadrar um pouquinho melhor, ó, clicando e arrastando para cá, aqui também, certo? E eu vou fazer a mesma coisa para esse outro lado. Eu poderia fazer o mesmo procedimento ou simplesmente eu posso selecionar essa região da planta com o comando de cópia, que é o CO. Vou clicar aqui em qualquer ponto e vou trazer mais ou menos para cá, ó. Pronto, ó. Então já consegui, vou até enquadrar um pouco mais, ó, com as setinhas do teclado. E agora eu já tenho as minhas janelas sendo representadas aí, ó. Beleza. E para que você não fique com essa região aqui aparecendo no seu modelo, você pode clicar nela, botão direito, ocultar na vista a categoria, que aí seu modelo ele fica bem mais limpo. Então, gente, vejam aí a diferença de representação que a gente teve lá no início da aula para esse de agora. Essa representação aí, ela é bem mais leve, ela passa uma ideia de mais tranquilidade, né? Então a gente apenas manipulou, fez algumas manipulações aí de alguns elementos e de alguns gráficos aí no seu desenho, beleza? Esse mesmo procedimento a gente vai perceber que ele também pode ser utilizado para os cortes, para as fachadas e para vários desenhos que a gente vai desenvolver aí ao longo do curso.
Bom, então é isso. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa um like, comenta, compartilha e também marque a gente lá nas redes sociais, @RaftHQ, para que a gente possa compartilhar o seu progresso e mostrar para todo mundo como é que você está se saindo aqui acompanhando o Raft HQ. Bom, gente, é isso. Então, vou ficando por aqui. Um abraço, um beijo em todos. Até a próxima e valeu! Fui!